ouvindo e te vendo bem. Tá, só um minuto que eu tô tentando aumentar aqui o som. Porque eu tô com o fone. Pronto. O áudio tá bom? Tá bom. Ah, agora foi. Não consegui, Laís. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Rangel. Eu tenho 24 anos. Sou dançarina profissional de danças urbanas. Também sou formada em psicologia. Mas não atuo como psicóloga no momento. Trabalho com arte há algum tempo. Hoje o Solinho convidou eu e o Rodrigo, que é psicólogo atuante, para a gente bater um papo aqui e falar um pouco sobre saúde mental. E aí, espero que vocês curtam, possam interagir também. Rodrigo, quer falar alguma coisa para a gente começar? Boa tarde para todo mundo que está aqui na live. Agradecer pelo convite do Rodrigo. E dizer que estou à disposição aí de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, arte, dança. Vamos lá. Yes! Então, eu e o Rodrigo, nós separamos alguns pontos que a gente considera que seja importante a gente falar com relação à saúde mental e o profissional de street dance, de danças urbanas, enfim. Que, ao meu ver, a saúde mental é muito pouco difundida nessa nossa profissão, sabe? Pouco se fala de como nós devemos lidar com as nossas emoções, com as nossas fraquezas, com as nossas potências, sabe? E aí, nós separamos esses pontos para a gente poder estar conversando um pouco, com foco no profissional, especificamente o dançarino de danças urbanas. Por que isso também, gente? Ao meu ver, inclusive durante a minha formação, eu vi muito esse link da psicologia, da saúde mental com outras profissões. Por exemplo, pesquisas, coisas relacionadas, relacionando a saúde mental com profissional de determinadas profissões. Por exemplo, como o estresse afeta profissionais de administração. É só um exemplo. E aí, quando eu fui fazer esse tipo de pesquisa e tentar também ter esse olhar voltado para o profissional que trabalha com danças urbanas, com as street dances, eu não achei esse material. E aí eu pensei, gente, por que não tem esse tipo de material, sabe? Levando em conta que nós somos profissionais e temos questões relacionadas a essa profissão, nós temos demandas da nossa profissão. E por que não tem esse tipo de material por aí para a gente ter acesso, sabe? Porque essa não preocupação, esse não olhar para nós dançarinos também. E eu digo com relação ao dançarino de street dance, por favor, porque com relação a outros estilos de danças, eu achei bastante coisa, pesquisas relacionadas a bailarinos contemporâneos, projetos sociais, enfim. Mas, especificamente, para a nossa classe de dançarinos, eu não achei nada e eu pensei que isso poderia ser um problema. Enfim, o nosso primeiro ponto que nós vamos falar é sobre como a melhor compreensão sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, pode melhorar o seu desempenho como dançarino. E aí, Rodrigo, o que você tem a dizer para nós em relação a isso? Então, é interessante a gente pensar, quando a gente fala de saúde mental, que é o tema da nossa live de hoje, que, a princípio, todos nós somos animais. Em que sentido? Todos nós somos movidos por instinto e por um funcionamento muito complexo a nível hormonal, que atravessa o nosso desenvolvimento e os lugares por onde a gente circula. Então,
a gente precisa partir desse ponto. Eu estudei neurociências, então a gente precisa pensar a questão da saúde mental também, a nível hormonal, a nível de funcionamento no corpo, que isso vai, em algum momento, aparecer. Eu vou falar de um lugar de leigo, né, na questão da dança, de quem está vendo de fora, mas é um ambiente de convite à disputa, no melhor sentido da palavra, né? E estar em constante contato com disputa, com desafios, com o cuidado do próprio corpo, com a preocupação com o movimento, de performance, coloca o dançarino em uma situação de estresse constante. Você é submetido a situações estressantes, ambientes estressores o tempo inteiro. Então, se você não cuidar da sua saúde mental, né, do quanto você está implicado naquilo que você está fazendo, e cuidando dos seus próprios limites, você pode acabar perdendo a mão e aquilo que é o seu instrumento de trabalho, que é o seu corpo, acaba adoecendo. Então, eu acho que o dançarino precisa, acima de qualquer outro profissional, cuidar da sua saúde mental, porque o corpo ainda é um instrumento de trabalho, né? O seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Então, a gente sabe que a questão da saúde mental afeta a saúde do corpo. A gente adoece o corpo, diminui a imunidade, enfim, vários sintomas podem surgir a partir disso. Então, é mais do que algo de bem-estar, é algo a nível de performance, né? Cuidar da saúde mental, ela está diretamente vinculada à qualidade da sua performance enquanto dançarina. Eu penso assim como leigo, né? Olhando de fora. Não, eu concordo. E ainda incremento, assim, além dessa parte biológica, neurológica, a gente também tem que pensar a nível de compreensão emocional. Eu penso muito no autoconhecimento também, quanto o autoconhecimento é importante, né? Porque, ao meu ver, assim, a partir do momento que você começa a compreender o que está acontecendo dentro de você, isso vai refletir no seu externo também. Sim, sabe? com certeza. E automaticamente, você tendo domínio, tendo consciência e aprendendo a visualizar seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, você naturalmente vai encontrar novas formas de se relacionar com as coisas. E naturalmente se relacionar também com a sua profissão. Sim. E, como consequência mais ainda, melhorar o seu desempenho. Sim. Sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o dançarino, como você falou, como um todo. E também precisa de atenção nessa questão do autoconhecimento. Sim, do autocuidado. Quando eu penso nisso, exatamente. Muito importante. Sim. Enfim, esse foi o nosso primeiro ponto em relação à compreensão sobre as emoções, sobre os sentimentos. Lembrando, gente, que tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está trocando de ideia aqui, nada precisa ser uma verdade absoluta, entendeu? Sim. A gente está falando coisas pautadas na nossa experiência, sabe? Na nossa experiência, na nossa percepção. Então, a gente está aberto para ideias complementares ou ideias opostas. Acho que esse é o importante desse bate-papo a nível de troca, sabe? Para a gente poder refletir sobre essas questões, sabe? Que eu, como dançarina, vejo que está presente aí na nossa vida. Enfim, temos aí o segundo ponto, que até casa com as coisas que você estava falando antes, que é com relação ao processo duro de testes e audições que o dançarino está sempre se submetendo aí. Sim. Agora com a pandemia menos, né? Menos testes presenciais e audições, mas antes seria uma coisa que faz parte do cotidiano dos dançarinos, né? Sim. E aí, você quer falar um pouco sobre isso também? Porque você vive e você já falou também, né? No primeiro. Eu acho que você vive em constante... É uma constante pressão, né? Você é submetido sempre à pressão. Eu tô vendo aqui, aí eu tô pensando... Eu olhei seu Instagram, né? E aí eu tô lembrando de você no clipe da Ludmilla. E aí eu fico pensando aqui, né? Assim, você, enquanto espectador, tá vendo algo
uma performance super alinhada, né? A coisa já, o produto final, né? A gente consome o produto final, mas eu não tenho ideia do tempo que se leva para se preparar para um clipe, sei lá, 3 minutos, 2 minutos e tanto. E esse E o nível de... processo que leva até você estar lá também, Sim, né? é todo um processo que leva e lidar com essa exposição da sua imagem, lidar com se olhar, isso tudo é muito, muito cuidadoso. A gente às vezes esbarra com pessoas, eu não sei se você já passou por isso, assim, que estaria dentro de todos os padrões de beleza. E você fala assim, nossa, como a pessoa é bonita, e a pessoa não se reconhece, e de fato não se reconhece mesmo. Não se vê. Não se vê, não consegue se perceber. E aí entra no que você estava trazendo no primeiro tópico, sobre a questão do autoconhecimento. Assim. Se você conhece as suas potencialidades, se você sabe quem você de fato você lida melhor com isso, assim, tanto com a sua imagem, tanto com a qualidade da sua performance. Porque pois é. eu acredito que como dentro da psicologia, né? Qualquer área de saber e de conhecimento, a gente tem as nossas especialidades e a gente sabe que não vai ser bom em tudo o tempo todo. Não. Exatamente. E eu acho que é importante também ter esse conhecimento, que talvez em alguma área ou em algum momento uma outra pessoa se encaixe melhor. Ter esse auto-reconhecimento, sabe? Que é difícil pra caramba. A gente demora anos, às vezes, para conseguir acessar e aceitar, né? É um processo de vida. Por isso eu acho que a importância até de estar em terapia, né? Para você estar se revendo o tempo todo e acessando esse seu eu interior, né? Exatamente. Cuidando das suas emoções. Isso, acessando coisas que antes você não tinha acesso, não tinha consciência. E assim, eu entendo que nós, que artistas profissionais, temos que estar preparados sim para esse tipo de situação. Porém, eu acho que a gente pode ter também um olhar diferenciado e humanizado para esse tipo de situação, porque é muita pressão, sabe? E são situações que podem desencadear diversas questões, questões emocionais, questões de ansiedade extrema. Sim. Eu falo por mim, gente, porque assim, já aconteceu de estar em audição, teste, e a ansiedade ser tão extrema que de repente dá um branco, e aí o que faz? Porque eu acho que rola aquilo, assim, naquele momento, o seu corpo, ele tá vazio de sujeito. Trazendo aqui, assim, você, para quem tá te avaliando, para quem tá te observando, você não existe enquanto pessoa. Ele tá de olho na sua técnica, ponto. E se você não conseguir fazer essa diferenciação, se você levar para o campo emocional, é óbvio que em alguns momentos pode sim ter uma escolha que atravessa o emocional. Mas boa parte do tempo não. Ele está olhando ali a sua performance, o seu movimento, a qualidade que você está entregando. Sim, e se você não ele consegue... não tem noção do que está passando por dentro, do que você passou, a sua história. Como foi o seu dia. Não, se você nada. tá... E ele quer o produto final, ponto. Quem está te avaliando quer o produto final. Exatamente. E você que lute. Se você não está preparado, você que lute. E assim, se você não está preparado para estar lidando com essa situação de que muitas vezes pode ser de estresse extremo, você não vai conseguir dar conta, sabe? Você provavelmente, de repente, não vai conseguir atingir ali o objetivo que de repente ia passar naquela audição. E tem aquilo, né? Você se preparou pra caramba, sabe tudo, chega na hora, basta um olhar de julgamento, porque aquela pessoa de fato tá ali pra te julgar, é o suficiente pra cair tudo, assim. Tudo. E assim, a gente tá falando da banca, porque tem a questão também dos concorrentes. Que tem ali, geralmente, nessas audições, nesses testes, você, além da banca, você tem os concorrentes ali, te olhando também, às vezes na mesma situação do que você, ou às vezes existem pessoas mais preparadas por experiência, por mil motivos, né? Por terapia. Mas, às vezes, você também tem que lidar com esse tipo de pressão, sabe? Então, é complicado, porque se você não está preparado, vai falhar e provavelmente não. Dependendo da situação, pode se transformar numa frustração. E dançarino frustrado é uma coisa que a gente vê bastante. Acho que por mil questões da profissão mesmo.
sabe? E pela falta também desse olhar com relação a esse profissional, sabe? Que eu acho que é o uhum. nosso ponto aqui. Um olhar diferenciado, né, Sim, para a sim. saúde mental desse profissional, que é o que eu falei no início. Ao meu ver, não tem, sabe? Não tem esse olhar que de repente tem para outros profissionais de outras profissões, sabe? Por que não se preocupar com o dançarino profissional das street dances, sabe? Porque outras profissões sim e a nossa não? Qual é a diferença? Sabe? Uhum. E aí essas coisas me trouxeram muitos questionamentos, inclusive em relação a esses pontos que a gente está conversando, sabe? Que são demandas, são coisas reais que a gente tem, sabe? Enfim. Então, passamos pelo segundo ponto. Vamos para o terceiro, que também é uma complementação, né, tudo que a gente falou aqui, que é com relação à autoimagem. Como você lidar com a sua autoimagem num ambiente cheio de exigências e que tem o corpo como instrumento, sabe? Mais uma vez, vai pegar tudo que você falou, Rodrigo. Você já pode repetir. É É delicado, isso. né? É um lugar muito delicado, que precisa de muito cuidado, porque Sim. sobre os nossos corpos são lançadas muitas expectativas, né? É. Espera-se muitas coisas dos nossos corpos, independente do que a gente faça, né? E é muito importante, eu acho que o processo de terapia esse, ou qualquer processo de autoconhecimento, de mergulho dentro de nós mesmos, ele é fundamental para estabelecer limites. Então, o que você, eu sei o que eu posso te entregar, eu sei o quanto eu me dedico, mas o seu olhar, ele não é o olhar que define, ele só contribui. E é importante fazer essa diferenciação. Exatamente. Porque se o seu olhar definir o meu funcionamento, ou se o seu olhar definir a qualidade daquilo que eu faço, eu estou ferrado. Eu me perco. Eu já não sei mais quem eu sou, eu já não sei mais o meu potencial, eu já não sei mais a minha qualidade. E aí a coisa fica misturada. Então é fundamental saber. E é importante também a gente criar um campo de identificação com pessoas que estejam alinhadas com aquilo que a gente pensa e com Nossa, aquilo que a perfeito. gente espera da nossa vida. Porque, obviamente, existem os padrões, não existe um padrão só de estética, de funcionamento, de qualidade. Existem vários padrões. E se Isso. você não está agrupado com os seus, você acaba se submetendo a algo muito dolorido. E você fica olhando para os outros sempre com um olhar de superioridade. Então, Aham. aquele lá que eu pré-julgo que tem uma qualidade melhor que a minha, eu já defini. E assim, eu já entreguei para ele esse lugar de melhor. Só se Exatamente. emocionalmente eu entendo e internalizo essa informação, eu já dei para ele esse lugar de melhor. E é óbvio que a gente está falando aqui de autocuidado, de autoconhecimento, mas eu também entendo que é um lugar que sim há necessidade de competição. Porque nós somos seres competitivos, naturalmente. Competitivos, ainda mais nesse meio que às vezes Sim. dá a sensação que eu preciso ser melhor o tempo todo, mas Uhum. na verdade a gente não está olhando pra gente, né? A gente está Se olhando pro cuidando, outro. né? Você falou assim que às É, vezes não existe um olhar de cuidado, né, de saúde mental, isso. mas eu acho que isso parte dos próprios dançarinos. Se os dançarinos se observarem, se organizarem para cuidarem dos outros, né, criar essa rede de Caramba. cuidado, de afeto, a gente diminui. Isso não vai tirar o lugar da competição, em hipótese Não. alguma, porque há necessidade de competição, né? O Mas mercado faz diminui isso. um pouco a Diminui pressão, a sabe? tensão e o impacto. Eu acho que diminui a nível de É, intensidade, assim. com Hoje, certeza. hoje você levou e tudo bem, assim, amanhã sou eu, mas a gente compete nesse espaço. Mas nos outros Isso. espaços, nós somos do mesmo lugar, né? A gente almeja as É. mesmas coisas. E essa percepção, isso que você está falando, faz toda a diferença. Assim, você falou isso, eu lembrei de uma experiência muito boa que eu tive ano passado, de uma audição, porque eu já tive nos dois tipos de audição. Uma que é todo mundo quer te matar, quer ser melhor a todo custo, e essa outra audição que eu estive foi ao contrário, foi um ambiente mega acolhedor, com todo Aham, mundo, entendeu? Com as aham, pessoas que estavam participando, assim, independente do objetivo comum final,
aconteceu realmente essa rede de apoio, sabe? O cuidado com o outro, entendendo que a gente estava ali, todo mundo tentando, mas cada um dando o seu melhor, sabe? Sim, sim. Não necessariamente, não querer ser melhor do que o outro, Uhum. entende? E isso fez total diferença naquela situação, em todos os aspectos. E eu acredito que para todas as pessoas que estavam lá, sabe? Porque foi uma energia tranquila, tudo ficou mais Uhum. leve. Quem teve que Uhum. passar, passou. Quem não teve que passar, não passou. E estava torcendo para quem estava lá, Sim, sim, sabe? sim. Uhum. Então, nossa, é exatamente isso. Que também essas coisas precisam partir da gente, né? E eu De acho nós que esse momento dançarinos. de pandemia é propício para isso, sabe? Porque assim, tá difícil e complicado para todo mundo. Para E, todo mundo. e todo mundo precisou se repensar, se reaver, né? Sim. Então, Aham. assim, ninguém tá ganhando na pandemia. A não ser que tenha alguém que é milionário, que tá numa camada. Mas de fato Sim, que ninguém está ganhando. está. Ninguém está ganhando numa pandemia. E eu acho que é um É. momento propício para essa reavaliação e essa identificação com o coletivo. Acho que o que falta muito em todos os espaços que pede uma competição é a consciência de coletivo, assim. Aham. Que em algum momento você vai precisar de alguém que está ali competindo com você. Aquela pessoa Sim. é fundamental no seu processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, Isso. entender o lugar, e aí voltando para a gente não perder o ponto, né, que era sobre autoimagem, Aham. é sobre isso também, assim, eu te enxergo e me enxergo, mas com um Sim, olhar mais e afetuoso e cuidadoso, né? exatamente. E, tipo assim, tudo que a gente está falando, eu acho que gira em torno em relação à comparação, né? Sim. Tipo, todo mundo fala, não é todo mundo fala, mas às vezes a comparação, ela é vista de uma forma negativa. Eu entendo esse lugar da comparação de forma negativa, mas eu sou a favor da comparação. No, se- leva- Sendo que a comparação, ao meu ver, ela tem que ser muito realista, muito justa e feita por você mesmo. No sentido Uhum. de que você tem que se comparar, sim, mas com você mesmo. Uhum. Sabe? Eu não acho justo você se comparar com um externo. Mas você se comparar com você mesmo, com você do seu passado, com você de ontem, com você na última audição, no seu último teste e olhar pro seu eu de agora nesse teste. O que antes eu não conseguia fazer e agora eu consigo, sabe? Uhum. E eu acho que Uhum. isso se perde um pouco às vezes, porque a gente não consegue ter esse olhar. Porque eu até entendo que às vezes são muitos estímulos no ambiente que não deixa você nem raciocinar sobre isso, nem raciocinar sobre você mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar de amor com o próximo e também com a gente, Sim. sabe? Fundamental. Fundamental. Entender o seu processo e se comparar sim, mas se comparar se olhando no espelho com você mesmo. Entendeu? Deixa o coleguinha que está do lado de fora, você não sabe o que ele passou, você não sabe a história dele, você sabe a sua história, você sabe o seu desempenho, a sua luta. Então é a partir disso que eu acho que as coisas vão caminhar melhor. Sim, sim. Entendeu? Mas enfim, já falamos aberto sobre esse ponto. É, Vamos para o quarto ponto, que é quais habilidades físicas, técnicas e mentais um bom dançarino precisa ter. Aí eu acho que você É. começa. Cara, tipo assim, eu não acho que essa pergunta, barra ideia, barra reflexão tenha. Calma aí que o microfone tá indo aqui pra trás. Tenha uma resposta fechada, gente. Porque, assim, cara, eu acho que não existe uma receita de bolo pra você ser um bom dançarino, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar cada pessoa do jeito que cada pessoa é. Então, por que também essa ideia, essa reflexão? Eu tirei esses 3 pontos de um livro de psicologia do esporte e tentei pensar nessa ideia de físico, mental e técnico dentro da dança, para o dançarino.
porém, não cheguei a conclusão nenhuma. Porque, gente, é muito vago. Como assim? Eu acho que não tem uma receita de bolo pra gente conseguir ter o dançarino perfeito. Porque cada pessoa, ao meu ver, vai ter habilidades físicas, mentais e técnicas específicas a serem desenvolvidas, tá? De repente, uma coisa comum que a gente poderia dizer dentro do profissional de danças urbanas é que ele deveria ter o domínio técnico da coisa, sabe? Mas a gente falar especificamente quais habilidades físicas e mentais ele deveria ter para ser bom, eu acho que isso é muito relativo. Eu não sei se você concorda comigo, Rodrigo. Concordo. Mas eu penso dessa forma. É Acho realmente que uma percepção bem um ponto pessoal. para qualquer pessoa que esteja submetida ao esporte, eu acho que é desenvolvimento da resiliência. Isso, perfeito. Né? O manter-se em constante desenvolvimento, independente das circunstâncias, o que é muito difícil, mas não é impossível. Muito difícil. É. Você se manter em desenvolvimento quando você já se meteu. Vou trazer a audição, que eu acho que é algo que fica mais próximo do que vocês vivem, né? Você levou uma sequência de nãos e você continuar acreditando que você é bom o suficiente, que uma hora vai dar certo, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente trabalha com a questão da realidade. Então, se eu estou fazendo algo e eu não tenho retorno, o meu cérebro vai entendendo e vai desinvestindo energia naquele processo conforme eu não vou conseguindo êxito. Então, sim, é muito mole alguém chegar para você e te dar um gás de motivação. Continua, persiste, você vai conseguir, você é bom. Mas cadê as referências que de fato você é bom? Cadê aquilo que é palpável? Então, você não tem a confirmação. Você não tem a confirmação. Que você espera. Sim. Você ainda está só no campo da idealização. Então, esse primeiro passo é muito complicado. Mas a gente sabe que o que vai te lapidar é a persistência e a insistência. Em qualquer área. Em qualquer área. Eu acho que a gente, às vezes, esse pensamento, às vezes a gente para nesse pensamento. De tipo assim, eu recebi não, então eu não sou bom. Sendo que muitas vezes a gente deixa de problematizar isso com a gente. De assim, o que eu vou poder melhorar para de repente lá na frente eu receber um sim. Entendeu? E também analisar as circunstâncias que levaram também a esse não. Porque nessa profissão tem muitas questões, né? Temos a questão do perfil, principalmente, estilo, dança, enfim, uma série de coisas. Sendo que isso não necessariamente vai significar que pessoas estejam fora ou pessoas estejam dentro. Mas cabe a gente também a problematizar as situações. Tipo, eu levei 10 nãos. O que eu posso fazer para entender esse processo de não e, de repente, tentar melhorar a minha técnica, a minha performance, para futuramente eu ter algum sim, sabe? Eu não sei se você concorda com isso, mas eu também vejo... Acho que tem que haver os dois lados, né? A gente entender os nãos e que a gente vai ficar desgastado, a falta de energia por tanto não na cara, mas também procurar esses pontos dentro da gente mesmo. Eu acho que isso é para qualquer profissional. Assim, eu vou até me exemplificar. Eu graduei em psicologia com 21 anos. E eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar na clínica. Só que com 21 anos, quem vai me dar crédito no consultório? Sentado. Com 21 anos, você é atendida por alguém com 21 anos. Exatamente. Existe esse preconceito real. Sim. Mas eu sempre persisti na clínica. Então, hoje eu tenho 29 e aí as pessoas perguntam, você está na clínica há quantos anos? Há 8 anos. Porque, de fato, há 8 anos eu atendo consultório. Desde o dia que eu me graduei. É que tá valendo aqui para mim comentar. Que eu me graduei. Mas eu sabia que um dia eu ia viver de consultório. Só que no início, sei lá, eu vou te falar, os primeiros 4 anos, talvez, eu tinha pouquíssimos atendimentos, pouquíssimos pacientes.
E Sim, aí eu tinha que tirar a renda de outros lugares também, mas eu nunca desisti da clínica. Então, assim, se exatamente. eu fosse ter esses 4 anos como parâmetro, se eu teria sucesso na psicologia clínica, eu teria desistido. Mas eu sabia que eu Aham. só tinha 24 e eu estava ali com 25 e eu ainda era novo, E né? você foi tentando também se especializar, né? Sim, aí eu fui fazer pós-graduação, especialização e tal. Aham. E isso é muito importante. Ter o próprio senso de autoeficácia, ele é fundamental. Então, assim, tem que ter um olhar Sim, estratégico. Você tem que ter um olhar estratégia. estratégico. O É. que eu posso fazer para melhorar? A quem eu devo me aproximar que pode me abrir portas? O mundo funciona assim, gente. O mundo. O mundo funciona desse jeito. Então, a gente precisa ter um olhar estratégico e um olhar de autoeficácia. Assim, deixa eu ter um senso crítico sobre mim mesmo, não de peso, mas de avaliar assim, quais são hoje os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. E Perfeito. como eu posso melhorar e desenvolver os meus pontos fracos. Sim. E é isso, e Aham. desenvolver os seus pontos fracos. Eu era muito tímido, extremamente tímido. Só que eu nunca me Aham. entreguei à timidez. Então, tem que falar em público, vambora falar em Vai que público. vai. Aí depois olha um Aham. vídeo, falo, pô, pisquei demais, olhei para o lado, parece que eu desviei o olhar. A gente vai fazendo essa autoanálise para ir desenvolvendo e melhorando. Isso em qualquer área, em qualquer Isso aí, trabalho, né? fazendo a boa comparação. A boa comparação. Eu gostei A desse boa termo. comparação. Fazer Criamos uma boa, termos aqui. fazer uma boa comparação. Exatamente. Para isso poder te ajudar no futuro, né? Sim, sim. Pois é. Acho E importante. eu vi autocomparação construtiva sobre nós mesmos. Exatamente. Autocomparação Autocomparação. construtiva. Deu nome técnico e mais bonito do que a gente estava Eu sou a discutindo. Amanda. Aham. Gostei. Gostei. É Também sobre isso. gostei. É sobre isso, exatamente. E eu vi lá em cima também, quando a gente estava falando, acho que a Bruna fez perguntas. Aí eu acho melhor a gente ir para esse último ponto e depois a gente sobe para tentar falar um pouco sobre o que eles falaram. O que você acha? Pode ser? Show, show, show. Porque a gente está no nosso último ponto, né? Então, a gente falou sobre as habilidades físicas, mentais e técnicas. E agora o quinto e último ponto é o que é ser um dançarino de sucesso? E assim, eu conversei com algumas pessoas, com alguns colegas de profissão e tudo mais. E, mais uma vez, igual ao último ponto, foi também, não tem resposta, gente. Não tem uma resposta fechada. E olha que eu tentei, assim, trazer, de repente, um raciocínio mais fechado. Tipo, ser um dançarino de sucesso, papo de coach, sabe? Como ser um dançarino de sucesso? Os Eu 5 falei, como? pontos do dançarino de sucesso. É, tipo isso. Mas eu acho que não se trata disso. Até ontem foi falado na live da Laís e do Bruno que hoje em dia todo mundo tem solução para tudo, hoje em dia tudo tem Uhum. fórmula. E eu vi que, assim, quando a gente vai para a realidade mesmo, eu não vi fórmula nenhuma. Porque, assim, conversando com pessoas e também pensando comigo mesma, eu vi que a concepção de dançarino de sucesso varia para cada pessoa, para cada dançarina. Tipo, papo de coach. Tipo, eu perguntei para algumas pessoas e algumas pessoas falaram: dançarino de sucesso é ter popularidade. Aí outra pessoa: dançarino de sucesso é ser rico. Dançarino de sucesso é dar muita aula. Sabe, é uma coisa muito aberta e eu sei que às vezes existe certas idealizações com relação até pessoas que a gente admira mesmo, mas a gente não sabe qual é a realidade da pessoa, sabe? Às vezes a Uhum. pessoa é muito popular na rede social, mas às vezes ela não tem a grana suficiente, sabe, para de repente se manter na sua vida particular. E tudo bem para essa pessoa. Mas, de repente, uma outra pessoa não tão popular
tem a grana, tá ali se sustentando, tá ali conseguindo comprar uma geladeira, um fogão. E ela também é um dançarino bem-sucedido, mesmo não sendo tão popular. Então, assim, não, mais uma vez, não existe uma receita de bolo para ser um dançarino de sucesso. As concepções, elas sempre vão estar variando, né? Inclusive de público para público também, eu vejo dessa forma. E é exatamente isso, cada um tem uma visão de sucesso. Porque, às vezes, o que é sucesso para mim não vai ser a sua visão de sucesso, sabe? Então, acho que a gente precisa entender isso, porque eu vejo que tem muitos tabus com relação a isso, com relação às pessoas. Acho que, inclusive, por a gente não conhecer bem a vida das pessoas, que eu acho que é normal a gente não conhecer bem, mas às vezes a gente idealizar coisas, sabe? Enfim. Construir uma certeza em cima da imagem que as pessoas vendem pra gente, né? Então você entra no Instagram de alguém, aí se conclui através de número de seguidores, curtidas, que aquela pessoa tem sucesso. Exatamente. E aí você se Ainda prende mais àquela hoje em dia. ideia de sucesso, né? Exatamente. Sucesso igual fama, sucesso Alguém igual colocou dinheiro, alguma coisa que... sucesso, Cada um pensa de uma reconhecimento. forma e ainda tem a sensação de um significado completar outro. Tenho dinheiro, mas Isso não sou aí. reconhecido. Exatamente. Aí em cima tem difícil definir o que é sucesso para cada realidade, para a realidade de cada um. Tá ali na realidade de cada um. E porque às vezes a pessoa vai ter dinheiro, mas a pessoa não é famosa. E para ela não alcançou sucesso. Né? E para ela aquilo não é sucesso, né? Não, sim, eu entendi. Eu entendi, amiga. Mas é exatamente isso que a gente está falando. Nessa pluralidade de significados, né? Sim. Pode significar. Nossa, pleonasmo, gente. O sucesso é muito relativo. O que é sucesso é muito pessoal. O que você identifica e legitima como sucesso. Isso é muito, muito individual, né? A gente, para alguns, ter dinheiro é sinônimo de sucesso. Para outros, escolher a profissão dos sonhos, ainda que não seja bem remunerado, é ter sucesso. E aí a métrica, ela é diferente para cada um, né? Do que é ter sucesso. Isso é muito individual, esse conceito de sucesso. Mas eu acho que alguns esportes, algumas profissões está diretamente conectado. Alcance a sucesso. Então, assim, se muitas pessoas me conhecem, eu tenho sucesso. Se ninguém me conhece, eu não tenho sucesso. Eu não tenho sucesso. É uma regra. Se eu não sou visto, eu não tenho sucesso. Se eu nunca dancei com um grande artista, eu não tenho sucesso. Eu não tenho sucesso. E tem um lance também, assim. Eu acho que sucesso é você ter uma vida, faz parte do conhecimento que você vai atrás do seu sucesso. E a gente tem que ter muito cuidado com esse conhecimento de sucesso, porque eu imagino assim, sei lá, você é novo, você tá tendo oportunidade de dançar assim, em espaços incríveis, tendo contato com artistas incríveis, e você tá tendo uma grana legal. E você pega toda a grana que você ganha e compra besterol. E aí, que é o que acontece com muitos dançarinos. E aí você não está construído absolutamente nada para você. Então daqui a pouco passaram-se alguns anos e aí... E você não chegou a lugar nenhum. E você não usou aquele momento para construir nada para você. Então isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Inclusive a Bruna Soares, se eu não me engano, ela já fez uma live falando sobre isso, que eu acho que era planejamento financeiro para dançarinos. Então, para os dançarinos terem essa mentalidade também de construir coisas, sabe? Porque eu vejo a dança, assim, os dançarinos, muitas vezes como pessoas muito imediatistas. Então, às vezes, a pessoa perde a noção de construção a longo prazo, sabe?
De Então, projetar, acaba se né? perdendo. De projetar, exatamente, porque o tempo passa, eu acho que a idade chega para todo mundo. Isso não, hoje em Aham. dia, isso não significa muita coisa, porém significa coisas. Significa Uhum. também mudanças no seu corpo, na sua cabeça. E às vezes é melhor você começar a plantar desde cedo, construindo coisas, para lá na frente você ter um solo ali onde você possa se fincar Aham, aham. sem grandes estresses. Exatamente, Sim, não se programa financeiramente. é fundamental. Eu acho que isso, particularmente, é um sinônimo de sucesso para mim. Planejamento, Isso. saber que aquilo que você, aquele seu trabalho está te trazendo retorno financeiro e que você sabe como usar. Acho que você tocou num ponto muito importante do imediatismo. Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Do que você Sim, está sim. Será fazendo com isso que que você está. será que você pensou como você quer estar daqui a 10 anos? Esse ponto aqui, ela colocou, às vezes mesmo o bailarino se cansa e se frustra porque não sabe cobrar. Isso é fundamental, saber o seu valor. Exatamente. Porque, olha, sabe, Exatamente. Perfeito. eu já parei para pensar nisso algumas vezes. Ah, Por exemplo, um show de um artista pop qualquer. A graça do espetáculo de um artista pop é o balé do artista pop. Se não tem balé no show, o show perde 80% da... Tem iluminação, tem... Assim, se ele não tiver um óbvio, balé, tem uma parafernália ali. sim. E se os bailarinos soubessem o seu valor, assim, não tem show bom se não tem balé. Então, se não remunerar bem, Não. ninguém dança. Sabe, Isso, você assim, está ali contribuindo. É um coletivo. É um é um coletivo. coletivo. Então é importante saber esse lugar também de fundamental de importância. Até de cobrar, de se organizar e cobrar, saber o seu valor, né? Sim, Porque sim. assim, esse show tem esse tanto de arrecadação, porque as pessoas veem o espetáculo. Se for só o artista escutando no Spotify, vê de casa, está tudo certo. As pessoas vão atrás do espetáculo. Então, assim, Exatamente. estão diretamente ligados ao sucesso do espetáculo. Então, é fundamental saber cobrar e saber cobrar bem. Eu acho Saber importante. cobrar, e para isso a gente precisa olhar e entender, como a gente falou lá no início, lá no primeiro ponto, entender as nossas potências. Isso. E se Eu organizar acho o quanto que classe é também. Porque não adianta fundamental. você saber É, cobrar e o seu amigo não sabe cobrar, porque aí sempre vai desvalorizar o trabalho do coletivo, né? exatamente, que acontece também muito. É, Entendeu? Às pois vezes é. você como Perigoso. profissional está ali, sei lá, batendo o pé, exigindo o seu direito, Sim. mostrando de repente uma tabela do sindicato, mostrando o porquê é importante o seu trabalho e porquê o reconhecimento e valorização em todos os aspectos financeiros é importante, porque daquilo, e aí chega de repente outro colega de trabalho e faz o contrário, sabe? Não, 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 Não se não, valoriza, não né? fecha. A conta não bate. E aí isso é Sim, um sim. grande problema que a gente enfrenta aí no cotidiano, sabe? E isso em E qualquer área. A pessoa me procura, queria fazer terapia. Poxa, legal, o valor é tanto. Ah, eu acho caro. Tudo bem, vai ter um profissional que vai cobrar menos. E tá tudo certo. Você pode ir sempre vai até ter. ele. Não É, tem problema, você pode ir até ele. Só que eu não vou baratear os anos de investimento em especialização, dedicação em estudo, entrega de trabalho que eu sei que eu posso entregar, porque o outro cobra mais isso, barato. Paciência se ele cobra exatamente. mais barato, né? Entender que vão ter muitos nãos, mas tem que continuar aí nesse caminho dessa mentalidade, entendeu? Sim, Porque sim, é fundamental. exatamente isso, Bruno. Saber gerir sua carreira de forma segura e saudável. É, ter saúde nas finanças é fundamental, saber gerir a sua grana, né? Pois é pensar nos seus objetivos a longo Uhum. prazo. Um dia o Soninho contou isso muito bem, sobre essa questão dos dançarinos não pensarem sobre esses objetivos a longo prazo, sabe? E a gente entender isso, os nossos objetivos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, deixar isso entendido para você mesma, entendeu? E entender os caminhos que você precisa traçar para conseguir todas essas etapas.
é profissionalizar o seu talento, né? Tirar do olhar do Exato. amadorismo e jogar o Do olhar de amadorismo. profissionalismo, né? Isso aí. Colocar uma intelectualização, né? Senão todo mundo acha que pode dançar, todo mundo acha que é bailarino, todo mundo acha que pode tudo e não é bem assim, né? A sua cara entregou que deve acontecer isso. Pois é. Ainda mais Todo mundo acha que é nesse psicólogo momento. também. Todo mundo acha que é psicólogo. Ah, Pois psicologia é é. muito mole, é só ouvir. Dançar é muito É mole. normal. Agora a gente tem TikTok que não deixa mentir, né? As pessoas. Ué, mas Isso viralizei é no uma grande TikTok, questão. sou bom. Aham. Então eu que sou bom porque eu tenho número de visualizações. Não, pera, cada coisa no seu devido lugar. Né? Tudo tem o seu Sim. valor, mas cada coisa no seu devido lugar. Exatamente. Você se resume aos seus seguidores, né? Seu trabalho é Agora, medido pelos aí seguidores. voltando lá, acho que dá para emendar todos os pontos que a gente disse. Se o próprio bailarino não Todos os souber pontos. o seu lugar, o seu valor, a sua importância, e nada disso adianta. Nada disso adianta. Exatamente. Que aí Pois você é. se deixa, você olha pro cara lá que talvez viralizou no TikTok, você acha que ele é melhor do que você. Você acaba entrando nessa mentira e comprando e não para Comprando pra essa ideia. comprando essa ideia. Não fazer nada contra o TikTok, viu? É só porque acho que fica mais próximo de fazer analogias. Sim. E não entende todas as questões que isso pode envolver. Técnica de trabalho. Pode falar. Não, eu pensei em ter visto perguntas. Eu acho que o Iago fez uma pergunta lá em cima. Sendo que eu acho que já faz há muito tempo que já vai acabar. Se tiver aqui e quiser repetir a pergunta. Eu não sei se ele está aqui. Deixa eu ver. Autoconhecimento, tará. Então, ele perguntou como identificar uma possível autossabotagem dentro do seu processo de reconhecer como dançarino. Entendeu a pergunta? Entendi. Isso acontece com todo mundo. Tudo que a gente está trazendo para dança porque é o espaço de vocês, né? Mas tudo isso dá para pensar como um todo, o processo de autossabotagem. Isso, dentro desse processo de se reconhecer como dançarina. Isso tá, na minha humilde opinião, tem uma questão muito de valorização dentro da sua família. Então, isso questões familiares. Questões familiares, que aí daria uma live inteira. Nossa, porque uma coisa vai puxando a outra. Mas está intimamente conectado a pai, mãe, cuidadores. Esse lance de sabotagem. Então, supondo, na sua casa, todo mundo diz que não se vive de dança. E aí você está crescendo e está conquistando um lugar. Em algum momento, essa verdade vem diante de... Essa crença te invade. E aí você começa a invalidar todo o seu processo de desenvolvimento. Você não sabe por quê. Começa a dar tudo errado, começa a vir uma desmotivação do nada, um cansaço. Nossa, isso é clássico. Isso é clássico, essas crenças. Se você parar para investigar, pode crer, tem alguma voz interna aí, conectada a alguma crença. De uma mãe. Pai de uma mãe, dizendo que não é por aí, que isso não traz dinheiro, que não dá para viver disso, que isso não dá sucesso. E aí você acaba cedendo. Dizendo que você não é capaz. Isso. É muito... Essa pergunta também vai envolver... É muito subjetiva, porque cada um vai ter um processo diferente de autossabotagem, sabe? Então... Mas em alguma medida, todo mundo na vida se sabota. Todo mundo se sabota. Total, exatamente. Não tem como eliminar, tem como diminuir e tá atento a ele, mas todo mundo se sabota. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar... com o tempo, com terapia, com métodos de autoconhecimento, a gente, de repente, tentar entender esse processo de autossabotagem. É perceber, tentar trazer para a consciência ali o que está acontecendo, sabe? Para a gente poder entender que mecanismos estão levando para aquela situação. Mas foi como o Rodrigo falou, geralmente nessas situações, assim, quando a gente vai perceber, sempre tem ali a voz de um pai, de uma mãe, de um familiar, de um cuidador que há muito tempo vem falando coisas pra você e você internalizou aquilo,
sabe? Uhum. Internalizou e começa a se auto-sabotar e aquilo se reproduzir na sua mente sem que você perceba, sabe? E até um exercício legal. Toda vez que você se perceber se sabotando, tá diante de um grande desafio, vem um desânimo do nada, uma tristeza do nada, vontade de abrir mão de tudo. Para Do e nada. começa, pausa tudo. Primeiro, respira para conter a ansiedade. Segundo, tenta investigar assim, peraí, eu tô obedecendo a que crença agora que eu tô desmotivado? Você vai achar. Certeza que você vai achar. Alguma voz ali dentro que vai emergir na hora, que diz que isso não dá pra nada, que você não é bom, que você não presta. Ou foi na escola, ou foi dentro de casa, ou foi algum amigo que você tinha como ídolo. Para para fazer esse exercício. Você vai perceber como que você às vezes está obedecendo a uma voz de desvalorização que você nem está se dando conta. Você que tá não ali, tá se dando conta. Tá disfarçado de desânimo, de tristeza, de angústia. De motivação. Sim, mas sim. foi o que a gente falou no início.